E na retomada dos trabalhos em agosto, o Senado vai ter que avaliar propostas super polêmicas já aprovadas pelos deputados, a exemplo do novo marco temporal de demarcação de terras indígenas. Vamos direto a Brasília, continuamos em Brasília, ao vivo, com ele, Pedro Teixeira. Se fosse só isso, hein, Pedro? Demarcação de terras indígenas... Tem muita coisa para ser analisada no Senado Federal, viu, Tainá? Tudo bem? Boa tarde para você. Estou aqui pertinho, em Brasília. Vamos nessa neste domingo, viu, Tainá? Tem muita coisa que precisa ser analisada no Senado Federal com a retomada dos trabalhos do Legislativo. Tem reforma tributária, tem também outras questões que são importantes para o governo, mas tem esses textos polêmicos que foram aprovados na Câmara dos Deputados, alguns deles, inclusive, discordando da posição do governo federal, em alguns casos, justamente para marcar a posição dos deputados sobre a presença, a quantidade de votos que o presidente da Câmara, por exemplo, tinha para determinados projetos, para aprovar determinadas matérias. É o caso, por exemplo, do marco temporal, que foi uma derrota para o governo em maio deste ano. O texto foi aprovado, o texto que estabelece um novo marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto foi enviado para o Senado Federal na sequência, ali ainda no mês de maio, e até agora está na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Depois disso, o texto, por exemplo, do marco temporal, que é um texto que não tem a aprovação do governo, porque o governo entende que esse assunto deve ser discutido no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Esse texto, depois que for analisado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, terá que ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça antes de ser analisado no plenário federal. A aposta do governo com relação a este texto é que as discussões sejam empurradas, o tempo vá passando e o STF tome uma decisão sobre o marco temporal das demarcações de terras indígenas. Outro texto bastante polêmico que também deve começar a ser discutido com a retomada dos trabalhos do Legislativo no próximo mês de agosto, nas próximas semanas, é sobre o texto que torna crime a discriminação contra pessoas identificadas como politicamente expostas. Então, tanto presidente, governadores, parlamentares, integrantes de partidos, por exemplo, tesoureiro de partido e também representantes dos tribunais judiciários. Este texto é bastante polêmico, foi aprovado na calada da noite e também terá que ser passado em diversas comissões lá do Senado Federal. De qualquer forma, são matérias que foram aprovadas na Câmara e que agora terão que ser discutidas no Senado. Volto contigo, Tainá.